Vamos abrir nossas Bíblias, irmãos, em Romanos, no capítulo 15, a partir do verso 14. O apóstolo Paulo, conforme o nosso irmão Leandro vinha lecionando nos últimos domingos, concluiu aquilo que nós podemos chamar de aspectos práticos da sua carta. Ele nos ensina teologia aplicada desde o capítulo 1 até o final do capítulo 11. De modo que a partir do capítulo 12, Paulo aplica toda essa teologia que ele havia nos ensinado. A partir do verso 14 do capítulo 15, Paulo parte para aquilo que nós poderíamos considerar as suas considerações finais. Ele começa a se despedir da igreja de Roma e ele faz planos para o futuro. Você vai encontrar o apóstolo Paulo planejando junto com a comunidade romana desde o final do capítulo 15 e durante todo o capítulo 16. Agora, nessa bela manhã de domingo que nós temos aqui na igreja, nós vamos procurar entender qual seria o próximo passo missionário do apóstolo Paulo. Ele entende que a sua jornada com a igreja que estava na capital do império havia se exaurido, havia chegado ao fim. E Paulo, ele era um homem que possuía duas agendas. Ele possuía uma agenda para aquele momento no qual ele se encontrava, o seu cotidiano, o seu plano presente. Mas Paulo, como alguém que tinha uma santa expectativa no coração, alguém que não queria desperdiçar um único dia de vida para a maior glória de Deus, também possuía uma agenda para o futuro. Portanto, essa agenda futura que nós veremos brevemente aqui. O apóstolo Paulo com as peças sob o tabuleiro da missão, e ele está movimentando essas peças, articulando, fazendo uma próxima jogada para, quem sabe, atravessar o mundo inteiro e falar do Senhor Jesus em uma outra parte do globo terrestre, onde até esse momento histórico Jesus não era conhecido, que seria a nossa atual Península Ibérica, seria a Espanha. Portanto, Paulo vai fazer planos, junto com a igreja de Roma, para deixar essa região mais ao oriente do mundo, atravessar todo o velho continente, que seria a Europa, e finalmente chegar ao outro lado dela, a parte mais ocidental, ao que seria a nossa Espanha atual, para pregar o Evangelho. Será que ele conseguiu? Será que não? Enfim, serão cenas dos próximos episódios. O verso 14 diz assim: E certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. Entretanto, vos escrevi em parte, mais ousadamente, como para vos trazer isso de novo à memória, por causa da graça que me foi outorgada por Deus, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta dele seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus, porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência, por palavra e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém e circunvizinhanças até o Ilírico tenho divulgado o Evangelho de Cristo, esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho, não o de Cristo já for anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele, e compreendê-lo os que nada tinham ouvido ao seu respeito. Essa foi a razão porque também muitas vezes me senti impedido de visitar-vos. Mas agora, não tendo já campo de atividade nessas regiões e desejando há muito visitar-vos, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem estarei convosco e para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco a vossa companhia. Mas agora estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos, porque aprouve a Macedônia e a Acaia levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Isto lhes pareceu bem, e mesmo lhes são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus,
também devem servi-los com bens materiais. Tendo, pois, concluído isto, e havendo-lhes consignado este fruto, passando por vós, irei à Espanha, e bem sei que ao visitar-vos, irei na plenitude da bênção de Cristo. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor, para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judeia, e que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos, a fim de que ao visitar-vos, pela vontade de Deus, chegue à vossa presença com alegria e possa recrear-me convosco. E o Deus da paz seja com todos vós. Amém. Vamos orar? Senhor, nós amamos o Senhor e agradecemos a Ti por Tua bondade, por Tua benesse. Obrigado pela rica oportunidade que temos de subirmos esse local público de adoração para engrandecermos o Teu nome. Foi mesmo a Tua boa mão, Senhor, quem nos trouxe até aqui. Muito obrigado. Ao tempo em que nós estaremos pensando brevemente nesse excerto que acabamos de ler, Senhor, ser misericordioso e ajuda também a Tua serva, a nossa irmã Renira. Concede graça ao pastor Rony, seus familiares, para que eles possam cuidar daquela senhora, meu Deus, e para que ela tenha um dia de paz, um dia de tranquilidade em Tua presença. Restaura-lhe a saúde e concede-lhe graça, Senhor, no poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, meus irmãos, nós temos diante de nós um texto que retrata um pouco do coração missionário do apóstolo Paulo. Leandro nos ensinava no domingo anterior que do verso 1 ao verso 13 de Romanos capítulo 15, Paulo havia intencionalmente aconselhado a comunidade romana a criar um ambiente de paz entre judeus e gentios. O apóstolo Paulo precisava dessa maturidade espiritual porque a igreja de Roma seria providencial em seus próximos passos missionários. Se a igreja de Roma estivesse em guerras intestinas, em um ambiente belicoso, ela dificilmente teria, em primeiro lugar, condições logísticas e, em segundo lugar, condições espirituais para abençoá-lo em sua vida e lhe permitir seguir em suas empreitadas missionárias. Portanto, para que Paulo tivesse condições de avançar na proposta missionária que o Espírito estava colocando em seu coração, ele precisava de uma base sólida na principal igreja da Europa, do ponto de vista estratégico. E Roma seria essa igreja. É para orientar os irmãos quanto a isso, que a partir do verso 14, o apóstolo Paulo diz assim: e certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo o conhecimento e aptos para vos admoestardes uns aos outros. A pergunta que nós precisamos nos fazer é: Paulo está certo de quê? Porque ele começa esse verso 14 dizendo: e certo estou, meus irmãos, que vocês vão fazer isso que eu estive vos aconselhando. O que Paulo esteve aconselhando aqueles irmãos? O verso 7 nos lembra isso. Paulo diz: acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. A igreja de Roma, como a maioria das igrejas desse cenário histórico, era uma igreja profundamente miscigenada. Haviam pessoas oriundas de todas as etnias ali. Mas em termos conceituais, haviam dois grandes blocos. Havia o grupo dos judeus e todos os demais que não eram judeus eram gentios. E Paulo, portanto, havia admoestado esses irmãos para que eles vivessem em comunhão, para que eles se auxiliassem mutuamente. Ele havia explicado que aos gentios também havia sido facultada a oportunidade de fazer parte da família de Deus. O evangelho da cruz ensanguentada também estava para os gentios, o que provava que eles eram alvo, que eles eram produto do amor de Deus desde o princípio. Mas que agora, conforme nós havíamos aprendido no capítulo 10 de Romanos, Deus em parte havia permitido uma espécie de endurecimento quanto aos judeus, para que a plenitude dos gentios pudesse ser alcançada. O que, segundo o apóstolo Paulo, não impedia que no futuro, e isso ainda não aconteceu, mas está para acontecer,
Deus poderia inverter os polos dessa equação. E então os gentios seriam endurecidos para que os judeus pudessem ser novamente alcançados em um número maior, em um número considerável. Pois bem, para que não restasse dúvida no coração dos nossos irmãos judeus, que aos gentios também havia sido aberta a oportunidade da graça, de receber ao Senhor Jesus como único e suficiente Salvador, desde o verso 9 até o verso 12, Paulo vai fazer uma série de citações do Saltério, dos livros da lei, dos livros históricos, inclusive até de profetas maiores, para provar que os gentios também faziam parte da família de Deus. Paulo diz, verso 9, e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, assim está escrito. Então ele vai fazer uma citação de 2 Samuel, capítulo 22, Salmo 18, verso 49, ele diz, por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. A seguir, no verso 10, ele faz uma outra citação, dessa vez de um livro da lei, Deuteronômio. Alegrai-vos vós, ó gentios, com todo o seu povo. Verso 11, agora nós temos novamente uma citação do Saltério, Salmo 117. Louvai ao Senhor, vós todos os gentios e todos os povos o louvem. E por fim, ele cita a fonte de onde ele estava fazendo a citação. Agora nós temos o profeta messiânico, Isaías, com a palavra: haverá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios, nele os gentios esperarão. Então, com essas citações, os nossos irmãos judeus estavam sendo relembrados pelo apóstolo Paulo que nós, os gentios, também somos família de Deus, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Próxima pergunta: por que é que o apóstolo Paulo acreditava que a comunidade romana obedeceria a essa série de assertivas, a essa série de imperativos que o apóstolo Paulo lhes havia proposto? Ora, final do verso 14, Paulo acreditava que esses irmãos obedeceriam cabalmente às suas recomendações, em primeiro lugar, porque a igreja de Roma, segundo o apóstolo Paulo, era formada por um grupo de cristãos que eram possuídos de bondade. Havia uma boa inclinação no coração desses irmãos. Eles eram pessoas boas, pessoas generosas. Isso fazia com que Paulo acreditasse que eles estavam de fato aptos para obedecê-lo. Mas em segundo lugar, esses irmãos também eram cheios de todo o conhecimento. Eles eram cheios de todo o conhecimento em virtude da maneira como eles haviam sido evangelizados, pela forma como eles vinham sendo catequizados até então, e eles agora estavam sendo ainda mais abençoados em conhecimento por estarem recebendo essa carta aqui. É interessante que muito provavelmente, quando Paulo escreveu Romanos, não era a intenção dele tornar Romanos esse colosso teológico em que a carta se tornou, mas ela é brilhante, irmãos, é profundamente teológica. Se ela fosse mais profunda um pouquinho, seria Efésios, mas como não é, Efésios é muito mais. Eu sei que vocês amam Romanos, mas para mim Efésios é a quintessência do paulinismo. O que vocês vão ler em 11 capítulos em Romanos, Paulo vai gastar um em Efésios capítulo 2. Vocês verem a maravilha que é Efésios. Todos os documentos canônicos são belíssimos, mas eu tenho uma predileção em meu coração por Efésios. E Paulo dá um terceiro motivo acerca do qual ele acreditava que os nossos irmãos romanos haveriam de obedecê-lo. Primeiro, eles eram pessoas boas, eles eram possuídos de bondade. Ainda no verso 14, em segundo lugar, eles eram cheios de todo conhecimento. E por fim, eles estavam aptos para se admoestarem, se aconselharem mutuamente, ou seja, uns aos outros. Eles possuíam maturidade espiritual suficiente para dizer assim: pais, é um bom conselho esse que o apóstolo Paulo está nos dando aqui, vamos obedecer, porque isso vai ser melhor para nós. Esses irmãos possuíam esse nível de maturidade espiritual. Dito isso, Paulo continua, verso 15, entretanto, ele vai explicar o motivo pelo qual
ele, ainda que não conhecesse pessoalmente essa igreja, se sentia livre para conversar com eles dessa forma, inclusive dando ordens. Ele vai dizer a razão pela qual, mesmo sem conhecê-los pessoalmente, ele podia escrever dessa maneira, com essa liberdade. Paulo diz assim: entretanto, vos escrevi em parte, mas ousadamente. Eu não sei como é na sua tradução, mas a Revista Atualizada é muito bonita, não é, dona Kézia? Eu vou ler novamente para vocês. Como diria o pastor Rony, vamos reler. Entretanto, vos escrevi em parte, mais ousadamente, mais audaciosamente. É um escritor brilhante, né, irmãos? E esse vocabulário lá da década de 60, 70, é maravilhoso. Como para vos trazer isto de novo à memória, por causa da graça que me foi outorgada por Deus, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta dele seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Mesmo sabendo que a igreja romana estava apta para este nível de relacionamento espiritual, leia-se, judeus e gentios vivendo sob um mesmo teto, harmoniosamente, o que requer uma madurez espiritual tamanha, seria como colocar inimigos que por séculos se odiavam em um mesmo teto, e agora eles viveriam harmoniosamente, como se fossem irmãos desde sempre. Entendam o nível de maturidade espiritual que Paulo estava pressupondo, exigindo praticamente aqui. Então Paulo não via problema nenhum em propor esse nível de experiência espiritual para aqueles irmãos, essa perspectiva tão auspiciosa. E por que Paulo fazia isso? A explicação dele, na minha maneira de ver, é extraordinária. Segundo Paulo, ele fazia isso por causa da graça que lhe havia sido outorgada por Deus. Em outras palavras, Paulo estava se utilizando da sua autoridade apostólica. Ele era um apóstolo em pé de igualdade com todos os demais que haviam sido chamados antes dele. É com base nessa autoridade, é pelo fato de não ser inferior àqueles que ele chamava de colunas lá na igreja de Jerusalém, que Paulo escreve para uma igreja rica, para uma igreja próspera, para uma igreja influente, ainda que não a conhecendo pessoalmente, ainda que nunca tivesse a visitado, para lhe dar esse tipo de ordem. Vocês precisam ser maduros e vocês precisam conviver em santa comunhão, porque eu tenho planos para vocês. Não me decepcionem, porque vocês são fundamentais nas minhas aspirações missionárias, e eu preciso que vocês estejam em paz, eu preciso que vocês sejam saudáveis espiritualmente, e eu preciso sobretudo que vocês cooperem comigo, que vocês possam me obedecer em Cristo Jesus. Logo, era na qualidade de apóstolo que Paulo estava atuando, segundo ele, nesse sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta deles, leia-se, dos gentios, se tornasse aceitável, sendo santificada pelo Espírito Santo. E Paulo fazia isso como ninguém. Paulo conseguia alcançar essas etnias, ele conseguia alcançar esses povos que até então não haviam sido alcançados pelo Evangelho de uma maneira extraordinária. E Paulo queria continuar fazendo isso. Ele diz: eu estou lhes dando esta ordem na qualidade de apóstolo, e o meu objetivo é alcançar outros gentios que ainda não ouviram o Evangelho, para que, uma vez santificados pelo Espírito Santo, à semelhança de vocês, eles se tornem apresentáveis a Deus, eles se tornem agradáveis a Deus. Nas entrelinhas, Paulo estava dizendo: eu quero avançar a povos que ainda não ouviram o Evangelho, e se vocês cooperarem comigo, existe uma grande possibilidade que esses povos sejam alcançados. Eu estou disposto a fazer a minha parte, eu espero que vocês estejam dispostos da mesma forma a fazer a parte que compete a vocês. E isso, irmãos, é extraordinário. Paulo era esse trabalhador, esse obreiro incansável.
Na primeira carta que ele escreveu aos Coríntios, no capítulo 15, no verso 10, há uma passagem que, se eu trabalhasse na Sociedade Bíblica do Brasil, ela seria escrita com letras douradas. 1 Coríntios capítulo 15, verso 10, Paulo diz assim: mas, pela graça de Deus, sou o que sou. Ele era apenas o apóstolo Paulo. É uma coisa extraordinária, não é? Nós precisamos trabalhar na obra do nosso Deus para que um dia a gente possa escrever uma carta assim. Já imaginou? Jânio, você escreveu uma carta, eu escrevi uma carta, você, pastor Geraldo, Danilo, mas pela graça de Deus, eu sou o que sou. Meus irmãos, rapaz, olha de quem eu estou escrevendo uma carta. Olha de quem eu estou recebendo uma carta, melhor dizendo. Não para a nossa própria glória, absolutamente, mas para a glória de quem? Para a glória de Deus. Mas pela graça de Deus, sou o que sou. Então que o meu currículo fale por mim. Contudo, Paulo diz: e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Vocês concordam comigo que, sob alguns aspectos, em determinados momentos, Paulo soa um tanto soberbo? Você tem essa pequena... Você tem, Wesley, quer dizer, tem também essa pequena sensação, não é? É um homem que às vezes solta uma dessas assim: sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo, vírgula, naturalmente. Ou então, viver para mim é Cristo, morrer para mim é lucro. Em condições normais, um ser humano comum, ele é crente, ele é fiel, ele tem o Espírito Santo, mas na fila da morte, ele não tem problema nenhum em ceder a vez, não é assim? Ah, você está apressado? Bom, eu estou bem, eu posso esperar, né? A minha ficha aqui é número tal, se você que vem após quiser passar, não tem problema nenhum, eu não tenho nada para fazer, posso ficar um tempo mais aqui. É óbvio que nós estamos em triunfo. Se nós fecharmos os nossos olhos agora para esse plano, quando nós abrirmos os nossos olhos novamente, nós estaremos na presença do Senhor, o que será infinitamente melhor. Mas quando alguém fala assim, morte, a gente fica com as barbas de molho, porque a eternidade está em nosso coração. Se fosse possível não ter que passar pela morte, eu creio que a gente ia preferir esse caminho. Caso contrário, que o Senhor nos dê o cálice que Ele desejar. Enfim, aparentemente Paulo não tinha esse nível de preocupação. Ele diz assim: olha, viver para mim é Cristo, morrer para mim é lucro, eu não estou nem aí. Na verdade eu tenho o desejo de partir, mas por conta das preocupações que eu tenho agora com a igreja, e ele escrevia para a comunidade de Filipos, e me parece que será mais proveitoso para vocês que eu fique. Contudo, eu não sei, confesso, o que escolher. Tenho o desejo de partir para estar com Cristo, o que para mim será infinitamente melhor. Contudo, por conta das condições, me parece que é melhor ficar por aqui. O que é que Paulo está dizendo? Eu quero é morrer. Se a minha sentença por ocasião do meu julgamento for desfavorável, no meu coração isso não vai fazer qualquer efeito. Para mim vai ser melhor. Agora, em virtude da preocupação que eu tenho com essa igreja, me parece que é mais estratégico que eu fique. É como que se Paulo dobrasse os seus joelhos naquela cela, na cadeia onde ele se encontrava, e em sua oração ele dissesse: ó Senhor, Tu sabes do meu desejo de partir. Ah, Pai, Tu sabes como eu queria dizer para o Senhor humildemente que esse julgamento fosse para mim desfavorável, que aquele juiz dissesse: é condenação, é réu de pena capital, vamos tosar-lhe a cabeça. Tu sabes como seria bom para mim, Senhor, mas eu fico preocupado com o Teu povo. Então, Senhor, se for da Tua vontade, não me mata agora não. Eu resolvo o que eu tenho que resolver, aí depois a gente tem essa conversa novamente. Agora eu no lugar de Paulo orando: ô Senhor, mas onde é que o Senhor está? E o Senhor não me livra dessa cadeia? Vai no coração daquele homem, muda essa sentença, Senhor. Vê que eu sou Teu servo, andei diante de Ti com um coração singelo, integridade de caráter. Ô Senhor, o Senhor deu 15 anos daquele rei, me dá uns 2 ou 3 aí, eu vou ser um servo melhor, agora eu vou prometer e cumprir, comprar e pagar. São orações bem diversas, não é? É por isso que Paulo escreveu o que ele escreveu sob a inspiração do Espírito Santo, e eu só consigo ler, porque nós somos muito diferentes. Paulo possuía essa santa expectativa no coração. Paulo tinha esse sentimento desesperado de que ele não podia perder um segundo sequer. Cada momento da vida dele precisava ser bem aplicado, bem investido na obra de Deus. Então ele diz: eu cheguei depois
de todos os meus irmãos apóstolos, mas pela graça de Deus, mesmo tendo chegado depois, eu trabalhei muito mais que eles. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Paulo tanto se orgulhava daquilo que ele havia feito pela graça de Deus e para a glória de Deus, como ele também se orgulhava de quem ele era na economia do reino, de quem ele era para a glória de Deus. Quando você lê, por exemplo, 1 Timóteo, capítulo 1, verso 12, isso fica bem claro. Paulo diz: sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. Dito com outras palavras, Paulo está dizendo: como eu agradeço ao meu Deus pelo fato dele ter me vocacionado para fazer algo para ele. No caso de Paulo, ele havia sido chamado por Deus para ser um presbítero docente, para ser um pastor, para ser um pregador itinerante. Esse era o deleite do coração do apóstolo Paulo. Qual é o seu deleite? Para o que foi que você nasceu? O que é que enche o seu coração de alegria? Como você escreveria essa carta se você estivesse no lugar de Paulo? Será que você começaria assim? Sou grato para aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para evangelizar na avenida, designando-me para tocar instrumentos, para louvar o seu nome, para dar aula de teologia, para cuidar das crianças de um departamento infantil, para atuar no Sou Prova Disso, evangelizando aquelas pessoas preciosas pelas ruas da cidade. Enfim, como você escreveria o seu 1 Timóteo capítulo 1, verso 12? Pois bem, Paulo se orgulhava tanto daquilo que ele estava fazendo, como para quem ele estava fazendo. E era com base nessa convicção de vocação, de chamado, que Paulo podia dizer, verso 17 de Romanos capítulo 15: tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus. Novamente, irmãos, esse homem é muito audacioso no Senhor. Eu tenho motivo de me gloriar naquilo que eu tenho feito para a glória de Deus. A gente ora assim: Senhor, me dá alguma coisa para fazer. Deus, no meu coração a sensação que eu tenho é que eu sou inútil, eu não faço nada, eu podia ser um servo melhor. Aí vem um colega nosso e diz: eu tenho tanto orgulho do que eu tenho feito para o meu Senhor. Irmãos, nós precisamos desse nível de relacionamento com Cristo, sim ou não? Eu tenho motivo de gloriar-me pelo currículo que Deus tem me dado. Eu tenho motivo de gloriar-me, porque eu sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, o meu Senhor, que me considerou fiel, me tornou um pastor. Eu tenho motivo de gloriar-me nisso, nas coisas que são concernentes a Deus. E mais, verso 18: eu não vou discorrer sobre coisa alguma a partir de agora, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio. E eu me preparava para essa aula e eu dizia: Senhor, quando eu quero dar uma ilustração missionária, eu me refiro a uma biografia, a um irmão meu que foi para algum lugar e fez alguma coisa, fica todo mundo emocionado na igreja, mas eu não vou para lugar nenhum, Senhor, faz alguma coisa aqui na minha vida. Paulo está dizendo: a partir de agora eu não vou falar de ninguém, eu vou falar só de mim, daquilo que eu fiz para o meu Senhor. Se eu dissesse isso numa pregação com 20 minutos, ela terminava com 22. Não tem como falar mais de que 2 minutos daquilo que eu fiz. Eu espero que você seja mais apaixonado que eu. Espero que você esteja vivendo uma dimensão espiritual muito mais vertical que a minha. Porque eu digo isso com tanto pesar no meu coração, irmãos. Eu gostaria que o meu currículo tivesse muitas mais informações, muitas outras páginas, mas se eu for imprimir meu currículo aqui, tem que colocar numa fonte 18, para chegar na metade de 1 a 4. Paulo podia dizer assim: em trabalhos, muito mais em prisões, muito mais em açoites, em perigos de morte, não uma ou duas, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Uma quarentena de açoites era o seguinte: se um preso ele fosse condenado ao suplício de açoites, caso o Estado
lhe conferisse 40 chibatadas, nunca mais ele poderia ser punido com a mesma sentença. 40 era o máximo. No caso do apóstolo Paulo, em vez de receber 40, ele recebia quantas? 39. Aí ele foi punido com essa pena 5 vezes. Você que é bom de matemática, 5 vezes 40? 200 menos 5. Então agora gaste 2 ou 3 segundos imaginando como eram as costas do apóstolo Paulo, após ter levado 195 chibatadas. Essas são só as pisas com chicote. Como era o chicote romano? Você lembra do filme Jesus? Na ponta do chicote, o que é que havia? Ossos, pontas de aço, de metal. Então só com chicote foram 5. Fora 2 que foram com varas de bambu. Essas são piores, porque não cortam por fora, elas cortam por dentro. Uma vez apedrejado, em naufrágio, 3 vezes. 3 vezes, irmãos. Eu não podia mais nem olhar para um barco. Eu dizia, eu vou nadando, mas eu não vou no barco, não. Eu sei que vai afundar. Em naufrágio, 3 vezes. Uma noite e um dia eu passei no mar bravio. Irmãos, eu não sei nem nadar. Talvez você seja como eu. A gente só sabe nadar o modo pedra. É bater na água e afundar. Aí Paulo passou 24 horas. Morre, não morre. Morre, não morre. Morre, não morre. E ele fala como se ele tivesse dito assim, eu tomei um café da manhã um dia, me fez mal. Porque se eu tivesse passado uma noite e um dia no meio do mar, onda vai, onda vem, onda vai, onda vem, eu escrevi umas 3 páginas. E o barco naufragou, e eu lutei, me davam cãibras, eu via as barbatanas dos tubarões, e eu orava, eu vivi experiências com o meu Senhor. Aí Paulo fala, eu passei uma noite e um dia no mar. Foi. Em jornada, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigo entre patrícios, em perigo entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre falsos irmãos. Meu Deus, que tanto perigo é esse? Em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes em frio, muitas vezes em nudez. Além dessas coisas que para mim são exteriores, sobre mim pesa todos os dias a preocupação com todas as igrejas. Tendo explicado os seus motivos, Paulo agora se sente no direito de dizer onde ele estava e o que ele estava fazendo para a igreja de Roma. Eu creio que depois de algo assim, ele não precisava dizer mais nada. Se nós fôssemos a igreja de Roma, eu creio que agora a gente diria, Paulo, já pode dar as ordens aí que só depois dessa introdução, o que você mandar a gente fazer, a gente faz. Para a glória de Deus, tá bom. Mas Paulo se sente no direito de dizer por que é que ele não tinha ido lá pessoalmente ainda. Paulo disse onde ele estava e o que ele estava fazendo. Verso 19 e 20. Por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo. Tudo isso que eu mencionei até então, Paulo faz questão de deixar claro, de dizer que foi na força que o Espírito Santo supre. Então ele diz onde ele estava. Essa informação é importante do ponto de vista missionário, para a nossa aula de hoje. Paulo diz assim, de maneira que desde Jerusalém e circunvizinhanças até o Ilírico tenho divulgado o Evangelho de Cristo. De acordo com o mapa mundi da época, pregar o Evangelho desde Jerusalém até o Ilírico era pregar o Evangelho em todo o mundo conhecido. Seria sair de Jerusalém e circunvizinhança e chegar àquela parte mais ao oriente da Europa, aquela região de Filipos, de Tessalônica, de Bereia, de Atenas, de Corinto. Só que agora Paulo queria avançar ainda mais pelo continente europeu. Ele sabia que haviam igrejas estabelecidas até a Itália, até Roma. Mas nesse momento histórico, nós ainda não tínhamos igrejas na antiga
Tarsis, onde Jonas queria habitar. Seria a nossa Espanha atual. Às vezes você lê o livro de Jonas apressadamente e não se preocupa em saber onde era Tarsis. Sabe por que Jonas queria ir para Tarsis? Porque Tarsis era literalmente no fim do mundo. Era o tão distante do período. E Paulo queria ir para onde? Paulo queria ir para o fim do mundo. Porque o Cordeiro é digno de receber a recompensa pelo seu sacrifício. E por que é que Paulo não tinha feito isso ainda? Porque segundo o apóstolo Paulo, verso 20, a sua missão era pregar o evangelho onde Cristo ainda não havia sido anunciado, porque Paulo não queria edificar sobre um fundamento alheio. Paulo tinha pressa em salvar vidas. Se já haviam missionários evangelizando a região, Paulo, ele simplesmente não ia para aquele lugar, porque o trabalho já estava sendo feito ali. O grande desejo do coração missionário de Paulo era falar de Jesus em regiões onde Jesus ainda não era conhecido. Desde o seu chamado até esse momento, ocasião em que ele escrevia Romanos, antes dele ser preso, aquela região da Ásia Menor ainda não havia sido alcançada. Então Deus concedeu uma estratégia ao apóstolo Paulo. Ele se mudou para Éfeso, terceira viagem missionária, e estando em Éfeso, ele alugou uma casa. Nesta casa, ele fundou uma espécie de seminário primitivo. E por 2 anos, Paulo lecionou teologia diariamente. Qual era a estratégia? Éfeso era uma cidade cosmopolita, profundamente estratégica do ponto de vista de quem viajava do Ocidente para o Oriente e vice-versa. Quem saía da Europa para o Oriente passava por Éfeso. Quem saía do Oriente com destino à Europa, da mesma forma. Então, comerciantes, grandes empresários, famílias abastadas, a aristocracia da época, todos passavam por Éfeso. Eram catequizados pelo apóstolo Paulo. Recebiam Jesus como Salvador e levavam esse conhecimento para a sua própria região. Ao final de 2 anos, Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 10. Ao final de 2 anos, toda a Ásia Menor havia ouvido o Evangelho. Mas é extraordinário, não é? Nessa época, irmãos, quando Paulo não tinha tempo de ir até determinado lugar, e as pessoas diziam que havia alguém precisando de ajuda, sendo afligida por um demônio, por exemplo, para a glória de Deus, não para a glória de Paulo. Sabe o que acontecia? As pessoas levavam um lenço para libertar o cativo. A nossa igreja perdeu tanto em poder que se a gente mandar um lenço, o cara vai pegar uma gripe. Nós precisamos voltar a ser quem nós éramos em Cristo, irmãos. Me ocorre que eu não posso ir no momento, mas eu me compadeço da sua situação. Leva um lenço. Meu Deus do céu. Se Deus não guardasse o coração, já ia virar um comércio. Não é verdade? E daí a pouco um lenço desse, quanto não valeria, não é? Que Deus guarde o nosso coração. Paulo estava falando de Jesus onde Jesus não era conhecido. Então ele diz no verso 22, foi por essa razão que muitas vezes eu me senti impedido de visitar-vos. Verso 23, mas agora que toda a Ásia já foi alcançada, qual o texto prova para isso? Atos capítulo 19, verso 10. Mas agora, não tendo campo de atividade nessas regiões e desejando há muito visitar-vos, verso 24, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha. É por isso que eu disse no começo da minha fala que esse documento ele era profundamente estratégico do ponto de vista missionário. Paulo já havia encerrado aquilo que ele tinha a tratar com a igreja de Roma. E agora ele está lidando com a igreja de Roma como uma co-irmã, como uma igreja amiga e uma igreja estratégica para a expansão missionária do reino. Nesse momento ele diz, o desejo do meu coração é me esforçar para chegar até vocês. De onde Paulo estava até Roma,
a viagem era caríssima. E de Roma para a Espanha era 2 vezes mais. Do Oriente para a Espanha, nas condições tecnológicas da época, a viagem durava pelo menos 1 ano. Se Paulo já havia naufragado 3 vezes só no Egeu, imagina no Adriático, irmãos, imagina no Atlântico. Meu Deus do céu, Jesus com GPS, com tanta tecnologia. Quando eu olho para um avião, eu digo assim, vão com Deus, meus irmãos, eu não tenho asa, Deus me deu pernas, o meu negócio é andar, eu gosto é do chão, até ando nas asas do vento, mas tem que ser uma missão assim muito clara, cristalina no meu coração, irmãos, senão podem viajar à vontade, eu vou dar tchau para vocês, aqui de baixo, Deus abençoe, vão com Deus, tirem fotos, mandem para mim, depois voltem em paz, em nome de Jesus. Paulo era um homem destemido, Paulo queria atravessar o mundo inteiro, Paulo queria chegar à antiga Tarsis, Paulo queria pregar aos nossos irmãos espanhóis, e era por causa disso que ele não tinha chegado em Roma até então. Contudo, Paulo não podia ir para Roma naquele momento. Se fosse para Paulo decidir, Paulo já entrava no navio agora. Só que, a partir do verso 25 até o verso 27, ele diz que havia uma necessidade em Jerusalém. Quando Paulo escreveu essa carta, provavelmente ele estava na cidade de Corinto. Era o final da 3ª viagem missionária e Paulo havia previamente ordenado os irmãos a levantarem uma oferta missionária. Isso está em 2 Coríntios capítulo 8. Então as comunidades da Macedônia, leia-se Filipos e Tessalônica, assim como a comunidade da Acaia, a igreja de Corinto, haviam se reunido para levantar uma oferta missionária. Paulo estava saindo de Éfeso, ele recolheria essa oferta e da Acaia ele pegaria um barco para o Chipre, do Chipre para a Fenícia e depois caminharia até finalmente chegar em Jerusalém. Era uma viagem gigantesca, você não faz ideia. Meu Deus do céu. E Paulo fala, sim, agora eu estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos, porque aprova a Macedônia, assim como a Acaia, levantar uma coleta em benefício dos pobres, dentre os santos que vivem em Jerusalém. Isso lhes pareceu bem, e na verdade eu quero dizer que eles são até devedores disso. Porque se os judeus não se importam de dividir as bênçãos espirituais com ele, os gentios não devem se importar de abençoar materialmente os judeus. Paulo tinha esse morde e assopra, né? Eu acho tão bonito. Depois vai ler Filemon. Ó Filemon, meu amigo, meu verdadeiro filho em Cristo, eu quero que você receba Onésimo, o meu verdadeiro filho na fé, que foi gerado nas minhas cadeias. Antes Onésimo era inútil para você, mas agora Onésimo é muito útil, é um trocadilho, né, com o nome de Onésimo. Recebe-o como se recebesse o meu próprio coração. Se Onésimo te dever alguma coisa, não se preocupa, quando eu aparecer por aí, eu pago. Se eu estivesse no lugar de Filemon, e o apóstolo Paulo mandando uma carta dessa para mim, eu já estava lendo para a Raíssa e dizendo, ó, Raíssa, Paulo. Paulo, eu ia ler para vocês, irmãos. Paulo mandou uma carta. Aí Paulo diz assim para Filemon, eu estou escrevendo dessa maneira, Filemon, ainda que eu me sinta no direito de exigir, porque você sabe que eu gerei você, e você me deve. Mas, Filemon, não quero falar dessa maneira assim, tão áspera com você. Eu prefiro te pedir em nome do amor. Mas se eu tiver que pedir de outra forma, não tenha dúvida, eu vou pedir. Paulo, irmãos, é magnífico, não é? Mas é magnífico, já dá vontade de ler Filemon, não é? Pois é. Paulo queria pregar aos espanhóis, mas os nossos irmãos de Jerusalém possuíam necessidade. E Paulo tinha uma dívida com Jerusalém. Sabe por que Jerusalém sempre passou tanta necessidade? E ao longo de todo o 1º século e até metade do 2º século, esses irmãos não conseguiram se recuperar? Porque quem destruiu a economia da cidade, sabe quem foi? Saulo de Tarso. Expulsou todo mundo. O pessoal deixou tudo que tinha para trás. A igreja levou anos para se recuperar. Havia uma dívida no coração de Paulo. E ainda que ele não devesse nada àquela igreja, ele se sentia na obrigação de ter que pagar.
Então ele estava lá, sempre levando aquelas ofertas. Mas ele diz no verso 28 e 29, tendo concluído isso, e havendo-lhes consignado esse fruto, passando por vós eu irei à Espanha, e bem sei que ao visitar-vos eu irei na plenitude da bênção de Cristo. Aqui praticamente os planos que Paulo tinha para a igreja de Roma são exauridos, e ele agora vai fazer alguns pedidos de oração e vai mandar lembranças para pessoas que eram caras ao seu coração. Paulo tinha muitos auxiliares. No final das suas cartas, eles sempre tinham cuidado de fazer menção honrosa a todas essas pessoas. Paulo é um exemplo cristalino de que ninguém é capaz de fazer a obra do Senhor sozinho. Paulo era um homem corajoso, ele era um homem capaz, ele era um homem muito dedicado. Mas Paulo não fez nada sozinho. Não fez nada sozinho. Então vamos concluir, para nós orarmos, encerrando essa nossa breve aula de hoje pela manhã. Paulo diz assim do verso 30 até o verso 33, um singelo pedido de oração que fala muito ao meu coração. Nessa manhã em especial, nós pensamos muito a respeito do currículo de Paulo e de como Paulo foi um homem auspicioso para a glória de Deus. Ele de fato fez muita coisa, foi muito usado, contudo, não Paulo, não ele em si mesmo. Paulo era uma ferramenta, toda a glória é devida apenas a Jesus. Todavia, do ponto de vista humano, Paulo era um homem de fato muito festejado, ele era famoso, ele era reconhecido pelas igrejas por onde ele passava. E imagine que não havia a tecnologia que nós temos hoje, com TV, com rádio, com internet, enfim. Contudo, nem mesmo sendo esse homem conhecido, alguém que Deus haveria de se utilizar para escrever 50% do Novo Testamento, nem ainda assim Paulo era soberbo, altivo, orgulhoso. Pelo contrário, Paulo sempre permaneceu humilde, até porque ele terminou bem. Se Paulo tivesse se ensoberbecido, seguramente ele teria ficado pelo caminho. Porque a soberba precede a ruína. Olha para esse homem agora, concluindo essa carta. Ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e também pelo amor do Espírito, que luteis comigo nas orações a Deus a meu favor, para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judeia, e que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos. O homem que havia plantado igrejas desde Jerusalém até o Ilírico, alcançado toda a Ásia com o Evangelho, o missionário mais conhecido pela igreja da época, agora implorava para que os irmãos pudessem não meramente orar, mas lutar em oração junto com ele. E ele não pede de qualquer forma, ele diz: eu imploro a vocês, meus irmãos, em nome de Jesus, e pelo amor do Espírito Santo, para que vocês orem junto comigo ao Pai. Ele envolve a Santíssima Trindade no pedido. Toda oração é feita ao Pai, no poder do Espírito Santo, por meio da intercessão do Filho. Então Paulo diz: eu oro em nome daquele que intercede, por meio daquele que supre, para que aquele que pode fazer receba a oração. Façam isso junto comigo, porque eu estou indo para Jerusalém, e há pessoas que são hostis ao Evangelho ali. E se fosse eu escrevendo a carta, após ter dito que haviam hostis, rebeldes em Jerusalém, nesse momento eu diria: e se possível peça para eu não ir, para que Deus mande aquele que há de ir no meu lugar. Não é uma oração muito missionária, né, irmãos? Mas você já fez esse tipo de oração? Ô Senhor, eu queria ir não, mas se o Senhor quiser que eu vá, eu vou. Se fosse por mim eu ficava, mas se o Senhor quiser que eu vá, eu não sou nem o melhor, eu não sou nem o mais preparado, tem muita gente melhor que eu, o Senhor sabe. O Senhor vai mandar outro? Vai, não, o Senhor quer que eu vá, né? Então, pô. Mas, eu estou indo, o Senhor sabe o que o Senhor está mandando. E já passou uns 2 anos nessa oração, né? Até a gente chegar lá. Depois vai ler Atos capítulo 21, Atos capítulo 22. Quando Paulo deixa Corinto e começa a viajar de volta para Jerusalém com essa oferta, por onde Paulo passava, o Espírito Santo revelava que em Jerusalém lhe esperavam cadeias
e tribulações. Ele chega na casa do diácono Filipe, o evangelista, que tinha 4 filhas que profetizavam. E unânimes, todo mundo dizia que Paulo ia ser preso, ia sofrer alhures em Jerusalém. Um profeta pegou o cinto de Paulo, se amarrou inteiro, dizendo: é isso que vão fazer como dono desse cinto quando ele chegar em Jerusalém. Se alguém pegasse o meu cinto e fizesse isso, eu dizia: misericórdia, Senhor! Você vai permitir uma barbaridade dessa? O povo começou a chorar. Paulo olha para a igreja inteira chorando, dizendo: por que vocês estão chorando? Quebrantando o meu coração. Vocês acham que eu estou com medo de ser preso em Jerusalém? Eis que eu vos digo que eu estou disposto até a morrer em Jerusalém. Então Lucas diz: quando a igreja percebeu que não haveria de dissuadi-lo, os irmãos, se ajoelhando, oraram por ele. Então vai, Paulo, tu quer morrer? Vai. Quer ser preso? Vai. Oh, irmão, as nossas histórias missionárias são magníficas, não é? Elas são belíssimas. E assim ele foi, para cumprir aquilo que Deus havia colocado em seu coração. E assim como ele prometeu, ele cumpriu. Ele disse: quando eu concluir essa missão em Jerusalém, na primeira oportunidade que eu tiver, eu vou para Roma. Só que Paulo achava que ele iria comprar uma passagem, se hospedar na sua cabine e viajar para Roma, de 4ª ou 5ª classe. Contudo, quando ele chegou em Jerusalém, foi preso. Passou 2 anos em Cesareia, vendo que não havia possibilidade de julgamento digno, justo, honesto. Sendo cidadão romano, ele apelou para o imperador, foi transferido para Roma. E a viagem para Roma, hein, irmãos? Se Paulo tivesse escrito Corinto, segundo aos Coríntios, após essa viagem, não seria 3 vezes em naufrágio, seria quantas? 4. Depois desses 3 e das 24 horas no mar, ainda teve mais um naufrágio. E esse foi peculiar. 14 dias sem ver o sol, sem ver a lua, sem comer, sem beber. Se já existisse o meme, com certeza alguém ia colocar: acaba. O resto você já sabe. Você está na internet, você já sabe. Até que finalmente, após 14 dias, depois eu vou fazer as contas de quantas horas isso dá. Eu sei que 3 dias dá 72, depois de 3 eu não sei mais de nada. Geralmente a gente só diz assim: um dia tem 24, 2 dias 48, 3 dias 72, depois ninguém conta mais nada. Pois bem, 14 dias depois, Paulo estava orando, Deus conversa com Paulo e diz: Paulo, não se preocupa não. Após não se preocupa não, você espera que Deus vai dizer o seguinte: a chuva vai parar, o sol vai voltar a brilhar, você vai ver o porto e vai descer desse navio em paz para glorificar o meu nome. Eu queria uma revelação assim, irmãos, vocês. A revelação de Paulo: Paulo, o navio vai afundar. Mas não se preocupa não, ninguém vai morrer. Ô Senhor, já que ninguém vai morrer, leva esse navio até chegar, homem. Tem que afundar. Mas afundar para quê? Irmão, Deus queria que afundasse e o negócio é que o navio afundou. Aí Paulo vai dar a notícia: meus irmãos, Deus falou comigo. Aí imagina que a gente é tripulação. Glória a Deus, Deus falou com o homem, até que enfim. Era inverno, muito frio, 14 dias que não parava de chover, todo mundo molhado, estiolado de sede, arruinado de fome. O missionário diz: Deus falou comigo. Aí todo mundo: glória a Deus, o Senhor falou, vai dar tudo certo. Aí Paulo diz assim: o navio vai afundar. Então vamos todo mundo comer, vamos todo mundo se restabelecer. Uns soldados já queriam pular. Ele: opa, se pular, vai morrer todo mundo. Não, então pula ninguém. Quem não sabe nadar, levanta a mão, aí eu e vocês. Pronto, quem não sabe nadar não tem problema. Se segura em algum lugar. Se segura em tábua, destroça o navio. Pois bem, a ilha está para ali. Então, quando afundar, já sabe. Todo mundo para lá. Quando finalmente essa tribulação todinha acaba, parece que eu estou vendo Paulo. Tinha quantos no navio? 272, se não falha a memória, é algo dessa natureza.
Ai, 200 e pouco, aí Paulo, não falei para vocês? Graças a Deus, eu sabia que ia dar tudo certo. Todo mundo enrigelecido, hipotermia. Era mato. Era 2 para cada um. Aí Paulo, não se preocupa não, vou fazer uma fogueira. Reúne todo mundo aqui, eu vou fazer uma fogueira para vocês. Faz a fogueira. Quando a lenha começa a arder, o que é que acontece, irmãos? Pelo amor de Deus, aproximar. Aí vem uma cobra, pá, morde o missionário. Aí Paulo, está repreendido, em nome de Jesus, pega a cobra e joga no fogo. Tem o que aí para retaçar? Que conversa é essa, Paulo? Cadê o soro antiofídico? Cadê o hospital? Aí todo mundo vai inchar, vai morrer. Olham para o missionário, não acontece nada, o povo, só pode ser Deus. Qual é a mensagem que você tem para nós, Paulo? E aí seguramente Paulo foi pregar o evangelho para aquele povo, irmãos, para a glória de Deus. E foi dessa forma que nós chegamos a Roma, para mais 2 anos de prisão. E a história do homem é dessa forma, para no final poder dizer: combati um bom combate, completei a carreira. Desde já, novo texto, em que Paulo às vezes parece ser um pouquinho soberbo. Desde já, a coroa da justiça já está reservada, a qual o Senhor, que é um justo juiz, vai me dar no grande dia. Em outras palavras, se Deus for um juiz justo, e Ele é, Paulo diz, a coroa da justiça é minha. Nós precisamos viver dessa forma, irmãos, para que quando o dia da nossa partida finalmente chegar, nós não tenhamos mais nada a fazer senão morrer. Amém?